Boa tarde, meu nome é João Dene Moreira de Oliveira, estou terminando engenharia da computação e eu vim mostrar o meu trabalho para sistema desenvolvedor de dietas. Então, essa é a minha documentação, né? Vou explicar baseado nela. Então, minha área de aplicação escolhida, né, da IA, eu escolhi tratar com a área de inteligência artificial em sistema de recomendação. Essa área ela é usada principalmente nas empresas da Netflix, Spotify, Amazon, essas empresas que sugerem conteúdos personalizados para os usuários. Então a escolha foi feita por esse tipo de IA que combina muito bem com o objetivo do meu projeto, que é montar automaticamente um plano de dieta personalizado. É, como cada pessoa tem uma idade, um peso, uma altura, um objetivo e também quantidade de atividades, né, que ele se faz, um sistema de recomendação vai permitir gerar essas refeições adequadas para cada tipo de perfil e no objetivo dela, né? Então, essa foi a base escolhida para eu aplicar o IA no meu contexto em questão de nutrição. A minha parte de linguagem, lógica de programação, ela foi toda construída em Python, que é a principal linguagem, principal linguagem utilizada pela inteligência artificial hoje, né, ela é bem simples. Então o código foi dividido em etapas para facilitar a organização e garantir que a IA funcionasse corretamente, né? Então a primeira parte do código foi parte dos cálculos metabólicos, né? Função para calcular o, o TMB, o fator de atividade, calcular os macros, que eu coloco, né, a quantidade aqui que seria para fazer esse cálculo, STR, tá? E que vai receber os dados que o usuário vai informar, né? E, e com esses dados eles vai calcular quantas calorias que ele vai precisar no dia, quanto deve consumir de proteína, carboidrato e gordura. E esse cálculo é fundamental, porque ele que vai definir o ponto de partida para montar as refeições, né? Então, depois disso, aqui ele pede, né? Ele vai perguntar qual que você é, que ele está declarando tudo. Tem o sexo masculino, sexo feminino, tá dando exemplos. Aqui ele faz o cálculo de macros, né? Se a pessoa quer ganhar peso, se quer perder peso, se quer só manter o peso também, né? Tá? Então, depois disso tudo, a partir desse código aqui, eu consigo puxar de uma planilha de Excel os alimentos que eu coloquei para fazer essa montagem de dieta, entendeu? Nessa planilha de Excel, eu, eu separei ela por alimentos, né? Para colocar todos esses alimentos, onde ele vai puxar ela. Assim, baseado nesses alimentos que está nessa planilha, que eu vou deixar no link para o senhor analisar ela também, ele consegue saber o que é carne lá, o que é alimento, quanto que de proteína que tem nesse alimento, sabe? Então as colunas esperadas, ó, é o nome, a porção, calorias, proteína, carboidrato e gordura, que é o básico. E eu coloquei isso aqui a caso de eu não conseguir, né, puxar se tiver dando algum erro em buscar, tá? E se não existisse a categoria também, eu teria deixado para criar, né? Perfeito? Então, outra parte agora é para calcular a porção, ó, através do Panda, né? Da biblioteca. Só para complementar, a gente lê a planilha usando os pandas, né? Que é a função carregar alimentos aqui. Então, depois de validar a coluna, ele abre, valida a coluna, cria categorias como carne, café da manhã, né? Calcula a densidade calórica de cada alimento e permite que a IA saiba qual opções mais leve, ou mais calórica, ou mais proteica tem, que isso aí é bom para montar a dieta. Então ele vai e cria toda essa parte. Agora depois tem que é para calcular calcular a porção limitada. Isso aqui vai impedir as porções absurdas. Tipo um exemplo, come 1 quilo de fruta, entendeu? Então eu até tirei essa parte aqui para pelo menos ter frutas muito deve ter um limite aí de 200 gramas cada, sabe? Para a pessoa não, o sistema não dá essa opção para ela. Então ela impede porções absurdas. Ajusta a quantidade de cada alimento com base na densidade calórica e garante que fruta, carne, legume, alimento muito calórico fica dentro do limite real da alimentação humana, né? Para não ficar aquela coisa
e ninguém vai seguir. A função principal da IA é montar um plano inteligente. E eu coloquei certas regras assim. Arroz obrigatório, porque arroz é uma das refeições principais, né? No, na parte de almoço e janta. E sem repetir alimento para o sistema não entender, tipo assim, usei 200 de maçã já, vou colocar mais 200 de maçã para abater, só para chegar na porção que ele deseja. E não é assim que funciona. Então eu montei, né, esse plano inteligente aqui, separei, coloquei também na planilha os que é mais considerado café da manhã ou não. Então a função aqui da IA, ela monta o plano inteligente. Então, montar o plano inteligente. Nela define as 4 refeições do dia, né? Separa os alimentos em categorias como carne, alimentos de café, fruta, alimento calórico e arroz. Cada refeição ela tem uma regra própria. Eu coloquei assim, que no arroz, no almoço e na janta, sempre tem que ter uma carne, que é proteína, e sempre ter arroz, um acompanhamento leve, como uma salada, mas sem repetir esses acompanhamentos. No café da manhã, e são os alimentos marcados como apropriados para essa refeição que vai ter na planilha. E no lanche da tarde, uma combinação de fruta e alimento calórico. Então, e assim, eu fiz toda essa parte aqui para ter ele ter essa noção e ter esse aprendizado, né? O arroz obrigatório, parte de legumes, toda essa parte aqui, lanche da tarde, lanche mais calórico, calcular porções, assim, a IA vai aprendendo e ela consegue montar essa IA, montar essa planilha, né? Então no final tem essa função main, que é para perguntar os dados do usuário, executar todas as funções que a gente viu até agora e mostrar o plano alimentar para ele no terminal com as quatro refeições, né? Então, o desenvolvimento toda essa aplicação aqui foi dividido em fases para garantir a organização. Na primeira etapa, eu fiz um estudo teórico sobre o sistema de recomendação e como aplicar o conceito de nutrição, né? Vi uns vídeos de como conseguir calcular esse nível de caloria, carboidrato, gorduras, proteínas que uma pessoa precisa, né? Depois eu criei as funções responsáveis pelos cálculos para fazer todo esse cálculo de quanto a pessoa vai precisar, baseado na altura, na idade, e no peso e na condição física. Depois eu fiz uma leitura da planilha do Excel, né, com os alimentos para preparar a ação de dados. Essa planilha eu que pus, eu que coloquei ela, mas dá para você aumentar, né, com uma quantidade, colocar com o que você quer comer, por assim dizer. Depois eu fiz a implementação lógica, ajusta as porções e evita a quantidade irreal, né, e assim por diante. E na quinta, depois eu fiz a criação da IA, que vai montar as refeições, né, montar o plano inteligente, é, aplicando as regras de cada momento do dia. Então a execução do projeto ele vai ficar dessa forma. Vou dar um play aqui nele. Ele vai perguntar se é sexo masculino e feminino, que tem diferença, tá? Idade 23, peso. Coloca o peso, no caso for 87. E minha altura, que é 1,84, perfeito. Aí, ele vai perguntar qual que é o meu nível de atividade, né? Se eu passo o dia inteiro sentado, se eu treino, como que é. No caso, o meu é moderado. Moderado. E o meu objetivo é ganhar massa muscular. Então, ele já faz todo esse cálculo aqui. Plano de refeição sugerido. Ele mostra o café da manhã, que é um omelete, uma laranja e um kiwi. E de almoço, carne bovina, biscoito de arroz, para substituir o carboidrato, arroz normal, né? E uma maçã. Também lanche da tarde, pode colocar fruta, tudo essa parte. Se quiser que monte de novo, não tem problema. Carne suína, arroz, pepino, tudo para dar a quantidade. E aqui ele mostra o total que você está tendo aproximado no dia. 2.141 calorias, 127 de proteína, 233 de carboidrato e 84 de gorduras. E é claro que eu coloquei um aviso aqui também para a pessoa sempre estar consultando o nutricionista, né? Aqui no meu documento, eu coloquei as figuras, coloquei um print do código, tudo bonitinho. Montagem das refeições, né, explicando mais a fundo o que cada parte do código fez. Eu tirei um print da planilha de produtos e os resultados finais. E a conclusão é que o estudo mostrou que o sistema de computação é capaz de gerar experiência personalizada analisando características e padrão do usuário. Né? Eu mesmo que preciso de uma dieta, já aproveitei e utilizei para fazer a minha. Então, com isso, o sistema realmente foi capaz de montar uma dieta individualizada para cada tipo de pessoa, seguindo as regras nutricionais necessárias para aquela pessoa, né, com base na planilha do Excel.
Então, a IA foi eficiente, né? Alinhou e, com base nos cálculos dela, com as regras, ela conseguiu já entregar os resultados aplicados. Então, portanto, o projeto atingiu o objetivo meu, que era o objetivo que eu queria mesmo, tá? Então, por fim é isso. O usuário informa seus dados, o sistema vai calcular a necessidade e a IA monta automaticamente as refeições para ele no dia, definindo qual alimento, quantas gramas de cada um ele deve ser consumido. Então, fechou, essa é a minha apresentação, tá? E muito obrigado aí, Eduardo, por tudo. Um abraço, tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite.